Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o professor Arthur. Nós vamos hoje analisar uma questão que caiu em concurso público recente a respeito dos princípios processuais, aquele capítulo inaugural do Código de Processo Civil que trata sobre as normas fundamentais do processo civil. Inicialmente, como de costume, os meus dados aí de contato para quem tiver interesse e vamos, sem mais delongas, a análise da questão. Foi uma questão aplicada agora em 2018 pela VUNESP e cargo para titular de serviços de notas e de registros. Então, uma prova para notário promovida pelo TJ de São Paulo. A questão dizia o seguinte: analise as afirmações a seguir em relação às normas fundamentais do processo civil. Tinham 4 assertivas que nós vamos analisar adiante. E aí, você tinha que assinalar a alternativa que contenha as informações corretas. E aí nós vamos fazer a análise deles, de cada uma delas, já já. Então, as alternativas. Item 1. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Essa alternativa está correta. Reproduz a íntegra do artigo 6º do CPC. O artigo 6º do CPC trata do princípio da cooperação. E aí, maiores considerações a respeito do princípio da cooperação, nós temos um vídeo para tratar especificamente desse artigo e apresentamos maiores considerações dogmáticas, hermenêuticas sobre o princípio da cooperação. Então, aqueles que tenham interesse em aprofundamento da questão, vejam lá na nossa playlist, anotando o CPC artigo por artigo, e aí lá no artigo 6º verão as considerações sobre o princípio da cooperação. Por hora nos interessa perceber que essa assertiva estava correta, portanto. Segundo item, as partes têm o direito de obter, em tempo razoável, a solução integral do mérito, excluída a atividade satisfativa. E essa assertiva está incorreta. Veja aí que está destacado que o que está errado é a parte excluída a atividade satisfativa. Veja que pelo artigo 4º do CPC é justamente o contrário, incluída a atividade satisfativa. Isso porque, senhores, as partes têm o direito de obter, em um tempo que se considere razoável, toda a solução para a controvérsia, não apenas a declaração, o que se obtém pelo processo de conhecimento, pela fase de conhecimento, a tutela jurisdicional cognitiva, mas também a satisfação do comando emergente da sentença, também a atividade satisfativa de cumprimento da obrigação. Então, isso tem a ver inicialmente com o princípio da duração razoável, que inclui a um só tempo a tutela cognitiva e também a tutela executiva. E é na tutela executiva que nós vamos propriamente constatar a efetividade da jurisdição. Não é interessante para a parte demandante, para a parte que se sagrou vencedora no processo, que obtenha tão somente uma folha de papel, atualmente um documento digital chamado sentença, onde conste ali os fatos pelos quais ela venceu o processo. O que a parte tem de maior interesse é transformar aquilo em realidade, tornar o comando emergente da sentença algo perceptível no mundo dos fatos. E isso nós vamos conseguir com a atividade satisfativa. Então, inclui-se, numa duração que se entenda razoável do processo, a atividade satisfativa, a execução do julgado. Por isso que o item 2 está incorreto. Ele diz excluída a atividade satisfativa. Terceiro item. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, excetuando as matérias sobre as quais deva decidir de ofício. E essa parte está incorreta. Veja que está grafado ali o termo excetuando. Porque nós temos lá no artigo 10 o que se vem chamando de princípio do contraditório substancial. Então, não se admite o que se chama decisão de terceira via. Portanto, o julgador deve oportunizar às partes
que exerçam influência no julgado, de modo que, em regra, elas participem do processo antes que ele venha a julgar. Mas a assertiva, ela está dizendo que se excetua as questões sobre as quais ele deva decidir de ofício. Isso está equivocado. Vejam que a parte final do artigo 10 diz: ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Tá? Então, não se excetuam as matérias de ordem pública, as matérias que o juízo deve conhecer de ofício. Também nessa temática, ele deve oportunizar que as partes se manifestem antes que ele julgue. Uma coisa é ele poder julgar de ofício, ou seja, independentemente de uma solicitação prévia das partes. A outra coisa é, ao julgar de ofício, ele possa o fazer sem deixar que as partes falem antes. Você imagina que ninguém tenha se pronunciado, nenhuma das partes tenha se pronunciado ainda sobre a ilegitimidade de uma delas ou a falta de interesse de agir, que são condições da ação. O juízo, entendendo por bem que deva aplicar a carência de ação, ele deve oportunizar um prazo para que as partes falem a respeito dessa temática. Tá? Então, não se excetuam as matérias de ordem pública, as matérias que o juízo deva decidir de ofício, muito pelo contrário, elas se incluem. E, por fim, o item 4. Vejam que o item 4 está correto, porque é cópia literal do artigo 8º do CPC. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, por conta disto, senhores, nós já podemos assinalar as respostas que estão corretas. Veja que o item 1 nós vimos que está correto e também o item 4, motivo pelo qual a banca assinalou como gabarito a letra C, está correto. Então, forte abraço a todos, eu espero que tenham contribuído para o conhecimento dos senhores e vamos encerrar esse vídeo disponibilizando mais uma vez nossos canais de contato nas redes sociais, pedindo, como sempre, que os senhores ajudem o compartilhamento dessas informações de qualidade e gratuita para os senhores. Um abraço e até a próxima.